Artrodese cervical anterior. Esse é um vídeo que estou fazendo para você que é meu paciente e principalmente para você que veio aqui no YouTube procurar um pouco mais sobre esse procedimento, seja porque o seu médico indicou a você ou a um familiar. Nesse vídeo vamos falar de como é essa cirurgia e para que indicamos ela e principalmente, e talvez seja o motivo de você estar aqui, quais os riscos você se submete fazendo essa cirurgia. Eu vou detalhar alguns riscos mais comuns dessa cirurgia, como que nós tentamos reduzir esse risco e quando acontece, quais as medidas nós tomamos para tentar reverter o problema. E para finalizar, nós vamos falar como é as pós-operatórias dessa cirurgia, quais as recomendações que geralmente nós damos ao paciente para que ele tenha uma melhor recuperação do processo cirúrgico. A artrodese cervical anterior é uma cirurgia que nós visamos a fusão, ou seja, visamos que a vértebra fixe uma com a outra. Então, como é feita essa cirurgia? Nós fazemos uma pequena incisão cervical, afastamos a traqueia e o esôfago para um lado, afastamos as artérias, o músculo esternocleidomastoide para outro, chegamos na coluna intervertebral, identificamos o disco intervertebral, fazemos a retirada completa desse disco intervertebral com as hérnias de disco e substituímos no local onde estava o disco uma prótese que tem no seu interior uma abertura que colocamos um enxerto. Esse enxerto visa a fixação, a ossificação da vértebra de cima com a de baixo, ou seja, é uma fusão, existe uma ossificação entre as duas vértebras. Essa cirurgia ela tem diversas indicações. A indicação mais comum é a compressão medular ou da raiz nervosa causada por uma herniação de disco. Então é aquele paciente que talvez tenha uma dor irradiada para o braço ou tem uma fraqueza para os braços e para as pernas associada a uma compressão medular por uma hérnia de disco. E para esse fim nós fazemos essa cirurgia que retira completamente essa compressão e faz essa fixação. Quais os riscos da cirurgia de artrodese cervical anterior? Bem, aqui eu listei os principais riscos e suas porcentagens, mas vamos falar um por um. Então, o primeiro risco, infecção. A infecção acontece em 1 a 3% dos casos. Geralmente, a cirurgia de artrodese cervical é uma cirurgia que tem uma chance muito baixa de infecção. Por quê? É uma via de acesso em que há pouca lesão tecidual. Um dos fatores mais importantes para que ocorra uma infecção é a lesão tecidual, ou seja, você ir lá e machucar um músculo ou queimar demais uma estrutura profunda, isso gera necrose e nessa necrose as bactérias se instalam e se proliferam. Nessa cirurgia nós utilizamos um caminho que já existe, ou seja, nós vamos entre as camadas musculares e chegamos até a coluna. Então a maior parte da manipulação ocorre por afastamento e não por cortar estruturas normalmente. Isso faz com que reduza muito o risco de infecção. Porém, quando acontece, geralmente é de tecidos mais superficiais, é da região da musculatura e gordura aqui do pescoço. Nesses casos, nós tratamos o paciente com antibiótico via oral e é passível de resolução completa. Aqueles casos em que a infecção é mais profunda, que gera um abscesso, ou seja, uma coleção de pus profunda, às vezes é necessária uma drenagem cirúrgica. E a depender do caso, se a infecção for uma infecção tardia, com grande capacidade de envolvimento da prótese, às vezes é necessário retirar a prótese. Mas a maioria dos casos, só uma limpeza cirúrgica resolveria e poderia ser mantida a prótese utilizada na cirurgia. Outro risco muito pertinente é a lesão das estruturas adjacentes, a exemplo, a artéria carótida e veia jugular, ou mesmo a traqueia e esôfago. Esse risco é menor que 1%. Geralmente, assim que fazemos a incisão, já é possível identificar essas estruturas. O risco é um pouco maior em pacientes que já tiveram manipulação cirúrgica dessa região, ou mesmo pacientes que foram submetidos à radioterapia ou outro tratamento que possa ter causado uma lesão profunda ali. Isso dificulta a identificação anatômica dessas estruturas e pode causar uma lesão associada ao acesso cirúrgico. Dessa maneira, a forma mais segura de nós fazermos é respeitarmos esses planos de cirurgia.
e utilizarmos de materiais delicados para que não tenha nenhuma lesão dessas estruturas. Uma complicação muito comum nessa cirurgia é a disfagia. Disfagia é uma dificuldade de engolir, é muito comum, acontece em 15% dos casos. Ela ocorre por uma manipulação do esôfago. O esôfago é um órgão do nosso sistema digestório que faz com que o alimento vá da boca ao estômago. Esse esôfago ele tem contato direto com a coluna cervical. Então, para a cirurgia, nós afastamos ele lateralmente e, devido a esse afastamento, o paciente pode ficar com uma disfagia. A disfagia, geralmente, ela é transitória, ela dura em torno de 5 dias. É muito mais comum para alimentos sólidos, ou seja, o paciente, geralmente, no pós-cirúrgico, nós pedimos que é ofertado uma dieta pastosa, porque é mais fácil de engolir. Alimentos sólidos, mais secos, geralmente pode ter uma dificuldade de engolir, o paciente pode engasgar, devido a essa disfagia transitória que demora em torno de 5 dias para se resolver. Disfonia ou alterações de fala. Nessa região onde nós fazemos a cirurgia, há uma inervação responsável pelas cordas vocais. Esses nervos, se acontecer uma lesão, eles podem fazer uma paralisia das cordas vocais, o que pode fazer com que o paciente tenha ali uma disfonia, uma dificuldade de falar, uma voz mais anasalada e etc. Essa disfonia, a grande maioria dos casos, é transitória e em alguns casos, quando há uma lesão de fato completa, pode sim ficar como uma sequela, mas é extremamente rara. Falha de fusão ou pseudoartrose. A pseudoartrose é uma das complicações mais temidas, que é quando nós colocamos essa prótese, fixamos a vértebra de cima com a de baixo, nós buscamos que ocorra uma fusão, uma ossificação entre essas vértebras. E quando não há ossificação entre essas vértebras, nós temos a pseudoartrose. A maior parte dos casos de pseudoartrose ocorre quando são fixações longas. Fixações acima de 3 níveis têm uma chance de até 35% de pseudoartrose em algum desses níveis. Então, quanto mais níveis de fixação, maior a chance de pseudoartrose. Outros fatores associados são pacientes idosos, com osteoporose, diabetes. Esses pacientes têm menor chance de artrodesar, de criar uma ossificação entre uma vértebra e outra. As medidas que nós tomamos, geralmente, para ter uma maior chance de artrodese, principalmente nessas fixações mais longas, é às vezes indicar para o paciente o uso do colete cervical por um tempo. Isso faz com que ele não mobilize de forma tão intensa a coluna cervical e essas próteses ali paradinhas com enxerto têm maior chance de ossificar uma vértebra com a outra. E a pergunta que todo paciente quer saber, risco de lesões neurológicas, lesões que possam levar ele a ter alguma deficiência para os membros superiores ou inferiores. Bem, essa cirurgia, em teoria, nós terminamos ela quando nós chegamos na região que é o canal intervertebral. Esse canal onde está a medula, onde estão as raízes nervosas, é muito pouco manipulado nessa cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia, assim que nós chegamos nessa região, nós já retiramos todo o disco intervertebral e a próxima fase é já colocar a prótese. Então, no geral, o risco de lesão neurológica é menor que 1%. Todavia, aqueles pacientes que têm uma compressão muito importante do canal intervertebral têm um maior risco de lesões neurológicas ou piora do déficit neurológico. São os pacientes que têm o que chamamos de estenose severa do canal vertebral. Aqueles pacientes que já têm lesão medular, a exemplo, paciente com mielopatia, é um paciente de alto risco de piora dessa lesão. Por quê? Quando fazemos a cirurgia, só de posicionarmos o paciente numa posição um pouco mais de extensão da cabeça, aquele canal que já era apertado fica ainda mais apertado. Até retirarmos completamente essa hernia de disco, até colocarmos o queijo intervertebral, naturalmente, na posição de cirurgia, essa medula espinhal pode inchar um pouco mais e, com isso, ter uma oferta de sangue comprometida. Então, há casos que a compressão é tão importante que, às vezes, nós precisamos fazer uma cirurgia de descompressão posterior inicialmente, para depois fazermos a cirurgia de artrodese anterior, uma vez que o risco de lesão neurológica associada à cirurgia se torna muito alto devido a esse espaço muito apertado. Então, cada caso é um caso, mas no geral a chance, quando bem planejada da cirurgia, é menor que 1%. Risco de morte na cirurgia é um risco muito baixo. Essa cirurgia, o acesso ele é minimamente invasivo, é uma abertura, é um acesso muito pequeno, uma manipulação de tecido muito pequena.
o risco de lesões graves que possam levar à morte do paciente é muito baixo. Nós temos muito cuidado nessa cirurgia como pós-operatório, principalmente naqueles casos que teve um sangramento um pouco mais importante, de pedir que o paciente passe o primeiro dia pós-operatório em UTI. Por quê? Com esse primeiro dia pós-operatório em UTI, é observado se não vai acontecer nenhum coágulo ali na região cervical onde foi operado, que possa trazer o risco de comprimir a traqueia e esse paciente entrar em falta de ar, insuficiência respiratória. Então, um dos cuidados que nós temos é de pedir reserva de vaga de UTI, principalmente naqueles casos em que o paciente teve uma cirurgia um pouco mais sangrante, um moço um pouco mais sangrante. Isso faz com que a gente tenha um temor a mais desse problema que é a compressão traqueal. No geral, a cirurgia ela dura em torno de 2 horas. O paciente, a maioria dos casos, ele vai para a enfermaria. Em raros casos, ele vai precisar de vaga de UTI. A maioria vai para a enfermaria e a alta geralmente demora de 2 a 3 dias. No pós-operatório, a queixa mais comum é dor cervical posterior. Essa queixa geralmente está associada com um paciente manter a musculatura mais reativa, mais rígida. Então ele tem muito medo de mexer a cabeça, de mexer o pescoço. Isso faz com que essa musculatura cervical fique mais tensa e seja um motivo importante de dor. No geral, a gente consegue controlar muito bem essa dor com os medicamentos. É super importante no pós-operatório o paciente fazer um bom repouso, conseguir dormir à noite de forma completa. Aqueles pacientes que sentem mais dor cervical, geralmente nós recomendamos o uso de um colar cervical, ou naqueles pacientes que a fixação é mais longa. A gente utiliza um colar cervical para que aumente a chance da artrodese cervical. Geralmente, a artrodese ela se termina em 6 meses, então nós vamos avaliando com exames seriados de tomografia se está acontecendo ou não essa artrodese. Em 6 meses, a artrodese estando completa, nós liberamos o paciente para uma vida normal. Até essa artrodese, geralmente não é recomendado correr, não é recomendado pular ou atividades que tenham movimentação intensa do pescoço, como a exemplo alguns esportes como motocross e etc. Espero que eu tenha sanado suas dúvidas sobre esse procedimento aqui nesse vídeo. Se você não teve sua dúvida sanada, eu peço que você deixe aqui no comentário abaixo qual é a sua dúvida sobre essa cirurgia. Se você já foi submetido a essa cirurgia, deixe o seu relato aqui de como foi, o que teve de diferente, que talvez eu falei aqui no vídeo, qual foi sua experiência e agradeço.